Você concorda comigo nesse sentido? A gente pode discutir isso num fórum ainda de discussões, abrir algumas questões em relação ao que nós estamos comentando aqui sobre eutanásia ativa e passiva, tá bom? É bom lembrar que no Brasil a eutanásia não está nem prevista no nosso Código Penal. Ela é considerada como homicídio, ou seja, você dá suporte para um suicídio assistido, por exemplo, é crime no nosso país, é proibido, né? Em alguns sentidos, né, é até percebido isso, em algumas situações já ocorreu, em que um juiz ele determina uma pena para uma pessoa que praticou a eutanásia como uma atitude movida por emoção ou por compaixão ou por não conseguir suportar ver o seu ente querido num grande sofrimento. Mas no nosso país isso é considerado como um crime. O Código de Ética de Enfermagem também proíbe a prática da eutanásia. Na realidade, no Código de Ética, na resolução do COFEN de 2017, que é a última resolução que a gente tem, estou aqui com o livrinho do Corém, o artigo é 74, por isso que está lá no seu slide, artigo 74, diz que é proibido promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte de uma pessoa, ok? Você encontra aí na sua apostila esse artigo como número 29 e ele está na página 38 da sua apostila, tá certo? Muito bem, pessoal, estamos falando sobre eutanásia. Falar sobre eutanásia se trata de um tema delicado, porque se está em pauta é o direito de decidir como se enfrentar o fim de vida. Os argumentos que as pessoas utilizam em relação a ser contra e a favor da eutanásia são argumentos que devem ser considerados e ouvidos. Você pode concordar, você pode discordar, mas as pessoas têm o direito de manifestar a sua opinião. Nós temos opiniões, mas as práticas estão limitadas pelo aspecto legal, nós sabemos disso. Quando se fala em argumentos a favor da eutanásia, você vai encontrar na literatura, em alguns artigos, o fato de que ser a favor da eutanásia seria a condição de reduzir o sofrimento, ou seja, não prolongar esse sofrimento. Existem situações onde o paciente vive em grande sofrimento, do ponto de vista emocional, físico, e isso configura muitas vezes uma percepção daqueles que estão ao seu redor como um aspecto de grande dificuldade e angústia para essas pessoas, não apenas para o paciente, mas também para os seus familiares. O fato de ser a favor da eutanásia também se refere ao fato dos direitos, à autonomia. Vocês lembram do princípio de autonomia? As pessoas têm direito de decidir, escolher, julgar aquilo que ele entende que é melhor, que lhe traz maior qualidade de vida. Quando a gente analisa novamente aquela situação do Ramon Sampedro, ele vai em direção às autoridades espanholas para que ele tenha direito sobre o fato de que ele não tem mais condições ou suporte para continuar vivendo nas condições em que ele está, como tetraplégico, não é? Então, a autonomia, eu desejo encerrar a minha vida. Em contrapartida, quando a gente vê os argumentos contra, eles vão dar ênfase ao fato de que a sua vida não é propriedade sua, né? A sua vida é um dom divino. Portanto, Deus te deu a vida, somente Deus pode tirá-la. Esse é um argumento usado do ponto de vista religioso. Os argumentos contra também envolvem o fato de que a vida é sagrada e ela não pode ser violada. E ainda, né, o Estado tem o dever de preservar a vida humana a todo custo, assim também como os profissionais da saúde que têm o compromisso em relação do ponto de vista ético. Existem outros argumentos também, tanto a favor como contra a eutanásia, né? Você vai ter como tarefa, né? E eu vou lá listar para você alguma tarefa para que você coloque mais alguns argumentos, ok? Você vai pesquisar também mais alguns argumentos.
Eu também vou pedir a você que faça uma pesquisa sobre um termo que é utilizado e que está destacado aqui na sua apostila, que é o termo ortotanásia. Esse termo, se eu não me engano, está na página 31, né? E você vai pesquisar lá quando foi regulamentada a ortotanásia aqui no nosso país e o que é ortotanásia. Eu voltarei para que a gente possa colocar essa questão e essa resposta para vocês, tá bom? Quando a gente fizer ainda uma revisão do tema. Mas, a priori, você vai fazer essa pesquisa, o significado de ortotanásia. Eu vou descrever direitinho para vocês a pesquisa, a tarefa, né? Lá no campo de tarefas que você encontra na plataforma, tá bem? Espero que você possa ter aproveitado essa conversa, esse nosso bate-papo em relação a esse tema. Eu não considero o tema mais agradável que a gente tenha que tratar, mas eu considero ele necessário. Só para terminar aqui, né? Se você tem assistido talvez alguns noticiários em relação ao coronavírus, à Covid-19, você tem visto a situação, por exemplo, que vivenciou a Itália, a dificuldade em dar suporte a todos os pacientes e muitas vezes os profissionais, os médicos, terem que tomar decisões difíceis em relação, por exemplo, ao atendimento, a priorizar o atendimento pela falta de leitos em UTI, de respiradores. Então, gente, pode não parecer, mas talvez esse tema ainda está em discussão e ainda é muito atual, não é? O nosso trabalho no sentido de assistência ao paciente é garantir que ele tenha qualidade de vida. Não importa no seu nascimento, ao longo da sua existência e no final de vida. Quando a gente for discutir um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, talvez a gente volte a falar sobre isso. A gente tem essa consciência do ponto de vista ético. O quanto ainda a questão da vida sempre será um tema de discussão, de debate, onde nós colocamos as nossas percepções, as nossas razões, as nossas crenças e os nossos valores. E do ponto de vista ético, a gente lembra do compromisso que a gente tem como profissionais em favor da vida, no cuidado, na assistência de qualidade e com a dedicação que um paciente merece ter, não importa qual a fase de vida ele esteja, ok? Um abraço para vocês, a gente se encontra na próxima aula.